O que é esse tal de consórcio? Fazer consórcio vale a pena? Eu preciso pagar minha motocicleta até o final ou ter sorte para poder retirá-la? Esse tal furo de consórcio, hein? Se você tem essas dúvidas e muito mais, que tal tirar todas elas com dois profissionais na área do consórcio num bate-papo super descontraído? Seja muito bem-vindo ao canal Moto em Pauta. Esse é o primeiro episódio do nosso projeto Resenha de Consórcio. Curta, comente e compartilhe. Eu sou Henrique Oliveira e vamos para o vídeo. Olá a todos, estamos começando aqui um resenha de consórcio. Para quem ainda não me conhece, sou Henrique Oliveira, especialista em consórcio, principalmente nacional Honda, há quase 20 anos de mercado. Hoje estou aqui com meu grande amigo e meu mentor, Wagner Fitzner, e a gente vai bater um papo sobre o consórcio, trocar uma ideia geral, tirar algumas dúvidas. Se apresenta aí para a É isso galera. aí. Chamo Wagner Fitzner. Hoje sou o gerente comercial de consórcio da Recreio Motos. E estamos aí com mais um pouquinho de 25 anos de mercado, né? Tarefa árdua aí para não só vender, mas para ensinar também. Formação de muitos vendedores. E é isso aí. Vamos lá, vamos explicar para o pessoal aí o que é esse tal de consórcio, né? Como nós começamos nele. Você quer, você quer matar um pouquinho da curiosidade da galera, dar uma ideia de como começou? Só uma pincelada, só uma ideia, até porque a gente também Então, vai fazer a pode, história pode do ser, consórcio aqui. pode ser. É porque, na verdade, para a gente explicar de consórcio é quase que impossível sem ir para a origem, né? Que foi lá em 1962, está na briga aí se foi em São Paulo ou em Brasília, onde um grupo de funcionários, né, do Banco do Brasil se juntaram, formaram um grupo com 50 participantes, só que esse grupo naturalmente não tinha taxa administrativa. Eles formaram e só tinha uma regra básica, que essa regra vale até hoje, que é muito básica, que é a questão do reajuste, né? Sim. Que na época, na ocasião, era voltada para automóveis, né? Só que não tinha crédito. Então, em 62, pelo menos isso que mostra aí quando a gente pesquisa pela internet, né? Esse grupo de 50 funcionários do Banco do Brasil, o engraçado é que nasceu dentro de um banco, né? Eles não tinham crédito, não tinham crédito direto ao consumidor, isso é engraçado. E eles formaram esse grupo com 50 Sim. participantes para comprar um automóvel. Vamos comparar aí hoje como se fosse um crédito de 50 mil reais, um Fusca, por exemplo, na época, onde todo mundo pagava ali, todos os participantes pagavam R$ 1.000, que dava os 50 mil, plano de 50 meses, 50 pessoas, um veículo por mês, somente por sorteio, onde não tinha ofertas de lance, nada mais. E o primeiro ao último mês, todos estavam com o veículo na mão, um autofinanciamento. E ali nasceu esse tal de consórcio, né? A gente tem dele até hoje, como você falou, que é a base para o consórcio, como funciona até hoje. Então, só voltando aqui, você falou que tem 25 anos aí já só de consórcio, mas tu não Por começou aí. a jornada no consórcio, né? A minha jornada de consórcio no consórcio foi algo bem, bem engraçado. Por quê? Na verdade, eu aprendi consórcio para vender outro produto. Eu vendia títulos de capitalização na época, da Sul América, Sim. e as pessoas confundiam títulos de capitalização com o consórcio. Aí eu falei, poxa, toda hora alguém questionava, e falava, mas isso é consórcio, isso é consórcio. Falei, pô, não é possível. Eu tenho que saber, tenho que aprender o que é consórcio para poder vender o meu produto. Aí eu comecei a pesquisar, né, a estudar sobre o consórcio, e acabei aprendendo sobre o consórcio antes de começar a vender consórcio. Aí, naturalmente, quando eu tive a primeira oportunidade, né, de trabalhar, foi numa loja da Honda, na época ainda na Moto Fácil, né? Logo no iniciozinho da Moto Fácil, na Rua das Marrecas, peguei a pastinha lá, Foi mal, desculpa, mexi aqui. Peguei minha pastinha, caí para a rua e comecei, na verdade, já com dificuldade, como todos os vendedores no início, né? Mas já com uma base, porque eu consegui aprender a proeza, né? Que é muito difícil hoje você aprender um produto sem, de fato, vendê-lo, né? Como eu tive que aprender quando eu ainda vendia títulos de capitalização. E dali para frente, só no começo com muita dificuldade, né? Como eu disse anteriormente,
Não foi um início assim, bem conturbado, vamos dizer assim, como todo início, mas quando a gente pegou o ritmo, né? Eu acho que o principal é se aprender, de fato, a vender. Não é só aprender sobre o produto. É o bom vendedor, né? De consórcio, como de qualquer outro produto, ele tem que praticar a empatia, né? Se colocar do outro lado e, naturalmente, com um bom conhecimento, facilita bastante. Eu acho bacana até você também contar um pouco da sua história. Eu vou contar um pouquinho da minha também, que começou com o Wagner, também numa loja que ele tinha. A gente fazia prospecção, prato hoje não como é hoje digital, tinha que carregar aquele bolo de contato, PAP, sol, chuva, plantão à noite. Então, como ele falou, a batalha era grande. E eu quero contar um pouco dessa história para vocês, até para vocês conhecerem melhor a gente e, assim, para demonstrar, né, que a gente tem embasamento. A gente não somos dois aventureiros, também não somos donos da verdade, mas assim, a gente tem bastante embasamento para poder falar sobre o produto, que é excelente. E fazendo um adendo aqui, que até hoje isso não muda, muda a geração toda, o pessoal, mais demora, mais isso, mais aquilo. E geralmente essa galera que fala isso continua a pé, não pega o seu bem. E quem se programa e quem se organiza e faz, pega sua motocicleta. Então, esse papo inicial aqui, até para a gente poder, o pessoal conhecer melhor a gente. Você falou que tem quase 25 anos, então eu tenho 18 para ser exato. Deixa a gente passar rápido. E Passa, né, até hoje, eu rapaz? acho bacana, até clientes antigos, até hoje, né? Entro em contato, principalmente com você, e continuo Você fazendo viu, né? Um dia consórcio. desses aí, saiu aí, ó. Travou. Tô te Oi? ouvindo. Um dia desses caiu, né? Um filho de um cliente. Exato. E também tem uma que eu não esqueço, eu não vou lembrar o nome do cliente, que tinha um mercadinho, que ele acho que foi subir de motocicleta contigo com um consórcio. Eu lembro que o primeiro Ah, consórcio dele na sim, época foi sim, uma sim. Bis, que ele te esperou na porta da loja, você abrir a loja, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele, para fazer o consórcio. Dali ele Flávio, subindo de motocicleta sempre com consórcio. dali ele seguiu para uma. Tirou a Fanca S, né? CGzinha, depois a CB 200, depois a 500 RR, aí foi o céu foi o limite para ele. Sim, Essa e história foi muito sempre com o bacana. plano do consórcio Nacional Honda, Sempre. que é a nossa maior administradora, né? Eu tô até com uma dúvida, não sei se você vai saber responder, mas esse dia eu tava lendo uma matéria, eu não lembro sobre o que falou que a nossa ideia do consórcio já está sendo exportada. Eu não sei se já tem algum país, porque até então era Sim, aqui eu no não sei Brasil, para eu não sei qual se já tem país, algum país não. praticando. Eu não sei qual país, mas mais de um, na verdade, já pratica, já o sistema do consórcio já importaram, entendeu? Já pegaram. Então, Eu não sei, eu não lembro então qual a gente foi o já pode país, falar, mas, se eu não me engano, são dois países. então a gente já pode falar que a gente já não está mais na maior administradora do país, já a nível mundial. Daqui a pouco a gente É está na maior verdade, administradora do mundo. verdade, verdade. E essa história em relação a consórcio, né, foi bem engraçado. O meu começo foi que eu contei inicialmente, mas quando eu cheguei lá nessa região, foi em Rio de Pedras, né, onde eu conheci o seu pai, depois Sim, conheci você. Uma história engraçada ali, que eu era vendedor numa equipe que tinha mais ou menos uns 10 vendedores. Eu era um dos vendedores e tinha um supervisor, que era o Paulo Alexandre, que até esses dias, por coincidência, esses dias eu estive com ele, né? Estive não, conversei com ele via WhatsApp. E quando nós chegamos ali na sim, comunidade, você lembra, eu já te contei essa história? Que todo mundo tinha, nós tínhamos ali um plantão na praça, né? Botamos uma tenda, as sim, motos lá expostas, sim. e todo mundo vendia. E eu não vendia. Todo mundo conseguia uma cotinha. Eu ia almoçar com o vendedor, alguém do lado perguntava: "E vocês vendem moto?" O cara ia, fechava, e eu, por caraca, por que que eu não falei com o cara? O vendedor que estava do meu lado conseguia fechar. Então, ficamos anos lá em Rio das Pedras e sem vender. Eu não vendi nenhuma. E nas 2 semanas vendemos mais de 100 cotas de consórcio. E eu não vendi uma cota sequer. Isso Só que eu uma semana. acreditei. Oi? Nenhuma. Isso. Eu não vendi nenhuma. Não, não. Você falou que eles venderam, isso que falhou aqui, Mas sem em cota duas de uma semana. semanas. Em duas Sim, semanas,
venderam mais de 100 cotas de consórcio. Eu tinha mais conhecimento do que os outros vendedores, mas para mim não deu resultado. E ali, o engraçado, que eu falei, eu vou pegar uma rua aqui, fazer um trabalho nessa rua aqui, eu quero me tornar conhecido nessa rua aqui. E eu todo dia passava falando com os comerciantes e até me tornar conhecido. Daqui a pouco começou a pintar uma, duas, três, quatro. Comecei a vender 30, Foi 40 cotas de natural. consórcio. E, de fato, vendendo de forma porque as pessoas vendiam e vendiam em quantidade dentro de uma região. Isso nessa falando de Rio das Pedras, mas pode ser em qualquer região do Brasil. As pessoas dizem mais em vender e não em atender de fato. E o trabalho que foi desenvolvido ali foi um trabalho diferente porque todo mundo passava por ali e apenas vendia e não dava atenção. Você lembra quando você entrou na loja? O que que nós tínhamos na loja? Uma caixa de correio, não, um correio comunitário só para os nossos clientes. Você Sim, lembra? para todos os clientes, Então, exatamente. Sim. aquela Eu caixinha acho que ali, a gente chegou a fazer. Não, tinha a caixinha, eu acho que a gente chegou. Teve uma época que separava por ordem alfabética, né? sim, a ordem alfabética, sim, sim. Uma caixinha que eu tinha, uma O caixinha de correio volume mesmo que. lá, que era separado por Isso, ordem alfabética. É isso aí. Não sei, o não sei, volume não que a sei gente se foi teu recebia pai que lá. fez. Oi? Não me recordo, mas deve ter sido. Pelo volume que a gente recebia de slip ali para poder. Isso acabava aproximando o cliente da gente. Exatamente, exatamente. Mas o negócio foi tão bom ali, naquela época, a gente se preocupava tanto com o cliente, de orientar, né? Realmente o cara chegava ali para fazer uma cota de consórcio e ele saía dali sabendo o que era um consórcio. Não era vender por vender. Nós tínhamos menor cancelamento do Estado, nós tínhamos a maior entrega por vendedor naquela loja, a ponto de alguém da Honda vir no Rio de Janeiro para aplicar treinamento para as concessionárias e ir visitar aquela loja que não era nem vinculada a uma concessionária de fato, não era da concessionária, era apenas um ponto de venda. Wagner, a gente estava conversando, deu um problemazinho de conexão aqui, mas só para a gente não perder a linha do raciocínio, né? Aí, como tu tá contando, o pessoal vinha dar o treinamento, né? Ia até a loja para poder conhecer. Sim, sim. Eles iam até a loja para conhecer qual o milagre, o que era feito naquela loja para ter um índice tão baixo de cancelamento, tão alto de entregas e o volume, né, que era um volume bem expressivo. E descobriram que o diferencial estava no atendimento, né? E algumas práticas diferentes que a gente fazia ali, como era ali aquela caixinha de correios ali. E eu acho que o ponto principal naquela loja era o atendimento, né? Era a preocupação com o cliente. E o que hoje está faltando, né? Hein? Infelizmente. É, é o que eu te falei, eu carrego isso comigo até hoje, né? Não é bajula não, mas é o que eu falo, carrego comigo hoje. Eu atendi um cliente com esse perfil de atendimento. Eu carrego isso comigo até hoje, eu acho que é essencial, principalmente o produto consórcio. Bom, aqui eu tentei iniciar só uma ideia para o pessoal conhecer um pouco mais a gente, né? Ter uma ideia, mas vou puxar algumas dúvidas de maneira geral em relação ao consórcio. Se futuramente o pessoal desejar, ou um outro momento, a gente consegue render assunto, porque a história não vai faltar. Agora É só falando um pouquinho perguntar ali, do produto, do consórcio. Oi? é só a galera perguntar ali, colocar no bate-papo, né? Um tema, escolher Sim, um tema sim, específico que a gente vai abordar. sim. Não, e também eu falo, se for contar a história nossa, vai render. Então, isso aí, Ah, vamos focar sim, no produto aqui no momento, entendeu? com certeza. Como a gente estava conversando anteriormente, né, o consórcio o produto ele é perfil, né? Também é muito perfil. Eu bater o papo como se fosse normal mesmo, bate-papo mesmo. Então assim, muita gente questiona se vale a pena, se não vale. E como você estava comentando, né, isso depende para quem, depende do perfil, e, enfim, o que você pode falar? Exatamente. Se a gente pegar uma pessoa que tem um bom score, que tem uma entrada de 40, 50%, consegue comportar uma parcela de 24 meses, naturalmente, a ficha dele for aprovada ali, comparando com o consórcio,
O consórcio leva vantagem, fica um pouco mais barato, mas eu acho que um perfil desse vale a pena fazer um financiamento. Agora, fugindo disso, com uma entrada de 10, 20, 30%, ou até mesmo para aquele que não tem entrada nenhuma e quer financiar 100% da motocicleta, sem sombra de dúvida, o consórcio é muito melhor. Cara, eu vou dar até um outro exemplo aqui. Não vou nem dizer financiar, no caso de financiar 100%, mas às vezes a pessoa tem uma boa entrada, consegue assumir o compromisso de uma parcela maior, mas está com restrição, ou score mais É, baixo. aí, Aí ele aí o não. perfil dele, Aí, aí não, já aí era, não pô. tem. Aí não tem uma pessoa para pedir ajuda, não tem, às vezes não tem um cartão de crédito e não consegue aprovação. O que você tem para dizer para essa pessoa? Porque assim, tá ali, ele tem a oportunidade de pegar a moto. Dependendo, muitas vezes ele vai guardar ali questão de dias, é o tempo da primeira Sim. assembleia, dependendo do grupo em andamento. E a pessoa fica, não, não quero, vou esperar, melhor oportunidade, vou juntar mais dinheiro. E se juntar mais dinheiro, já gastou o dinheiro que tinha e continua a pé. Juntar mais dinheiro como? Vai aparecer, vai sair no final de semana, vai te passar o cartão de débito lá, né? Dá uma dor de barriga, vai lá gastar um pouquinho mais. É difícil juntar dinheiro. Segurar, empurrar com a Sim, barriga, ele vai se empurrar com a barriga, vai, vai acontecer o que acontece com muitos clientes, né? Que a gente começa um atendimento e a pessoa te orienta, a pessoa não compra naquele momento. Passa um ano e meio depois, ela vem falar com a gente com a mesma condição de compra lá de trás. Às vezes sem entrada, ou com uma entrada com a mesma entrada que teria, com o mesmo perfil de crédito, com nome sujo, com restrição. E você falou ali em relação ao cliente com uma boa entrada, podendo pagar uma parcela no valor alto, né? E tendo restrição, hoje as pessoas até estão buscando CPF de outros, de parentes, né? Mas olha só que coisa chata. Imagina, você vai sim. financiar no nome do seu pai ou do seu irmão ou de um amigo, aí a moto de alguma forma ali, você deixa atrasar algumas parcelas ou um PVA, a moto é apreendida, você tem que pegar o seu irmão, deslocar para ir lá para resolver problema, para retirar a moto. Como você pode fazer uma cota de confiança até menos. Poderia tirar a moto para você, colocar como seu avalista, simples assim. E você vai pegar a motocicleta no seu nome, no nome dele, né não? E sem problema nenhum, rápido. Sim. Eu não sei como as pessoas não conseguem pensar nisso. Começam a correr atrás de CPFs diferentes, podendo tirar no próprio nome. Simples. E isso, dependendo da restrição, né, não vai conseguir aprovar ali no financiamento, mas depende da restrição, ela consegue até fazer um acordo, algo do gênero, até ela ser contemplada, ela nem vai depender de fiador, dependendo da restrição dela. Isso Sim, também, para a área financeira, ela adquirindo bem, pagando bonitinho, honrando compromisso, isso também agrega para ela ter crédito no mercado. Porque há sim. situações que eu já peguei, Banco Honda, por exemplo, que aprovou no automático porque o cliente tinha um bom histórico de consórcio. Exatamente. E tem outro Consórcio detalhe Honda. também no consórcio. Um outro detalhe que não é divulgado, né? Não é uma regra, mas a gente tem aprovado bastante, é o cliente, mesmo com restrição, com mais de 70% pago, é aprovado sem a necessidade de um avalista. Está É aprovando bacana. sem avalista. Naturalmente, com acima de 70% pago, né? Mas tem E aprovado manter sem seu avalista. histórico em dia ali. E provavelmente mantendo Exato, seu histórico em dia de pagamento, enfim, você tendo um bom histórico. exatamente. Exatamente. E o outro ponto também que eu acho bacana é que muita gente fala assim, pô, demora, não sei o quê. Às vezes a pessoa tem aquele valor para pagar ali, mas de repente 1 ano, 2 anos, eu estou botando ao extremo. Dentro de 2 anos, vou pegar a motocicleta daqui 2 anos, porque eu não tenho condições, não tenho capital para poder dar um lance. Mas tem um outro detalhe: você faz a motocicleta agora, você pega no futuro, você vai pegar o modelo atual. Você sempre vai estar com o modelo do ano. Tem esse detalhe também. E Exatamente. eventualmente isso, eu entro naquele ponto que muita gente argumenta, mas tem reajuste. Sim, mas em virtude disso, né? Exatamente. Mas fazer para quem não tem nenhuma entrada, não tem um lance para ofertar, mesmo assim, fazer uma cota de consórcio é a certeza que um dia ele vai ter a motocicleta dele.
pode demorar, como não, na verdade, porque sorteio não é só uma questão de sorte, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho sorte, mas o sorteio no consórcio basta você manter as parcelas em dia, que uma hora vai chegar a sua vez. Não tem essa questão de não tenho sorte, vou chegar até o final, para aí não vou pegar a motocicleta. E como você bem disse, né? O consórcio mantém o crédito do cliente sempre atualizado, né? O poder de compra dele sempre atualizado, para que quando ele vier a pegar a motocicleta dele, ele pegar, naturalmente, o bem do ano. E essa questão de Sim. demorar, geralmente quem demora é o cliente se decidir, porque fazer o consórcio é a certeza que um dia ele vai ter a motocicleta, e não fazer, não vai ter nada, filho. Nunca. Juntar é muito É. difícil. É que demorar, na minha opinião, é muito relativo. E o que é demorar? Às vezes eu falo experiência, cliente, às vezes eu Sim. passo 3, sem exagero, 3, 4, 5, 6 anos, a pessoa continua a pé, continua sofrendo, e aquele papá demora, e já teria que estar, se ele fizesse um consórcio de 60 meses, sem dar lance, sem Cara, dar nada, e desse o azar de não ter sorteado, ele já teria quitado a motocicleta, estaria com a motocicleta do ano. sim. E Pô, eu não sei se você vai concordar, mas o consórcio também chega um ponto nele, principalmente acima de 60% pago, chega uma hora que a pessoa não tira a motocicleta se ela realmente não quiser ou realmente não só tiver se conta. não quiser. O lance chega um ponto que sobra crédito, né? Sai Sim, bastante moto e chega um lance ficar mínimo ali. exatamente. Porque chega um ponto que você não depende mais de sorteio. Basta você fazer a oferta mínima que você é contemplado. São grupos que, um exemplo, você pegar um plano aí de 36 meses, depois da, depois da 15ª Assembleia, quer dizer, até antes do meio, né, antes de 50% pago, você tem lances simbólicos ali. Eu acompanho vários grupos com lances simbólicos de 3, 4, 5%. O lance mínimo é 10% em cima do saldo devedor. Naturalmente, quando a gente faz uma reserva de cota e olha lá, lance de 3%, lance de 5% saindo, é justamente essa galera que já vem pagando o consórcio, em que 10% do saldo devedor dele corresponde a 3, 4, 5%. E é justamente isso, coisa que quem entra numa cota, mesmo reposição, não consegue fazer aquele tipo de oferta. Porque, como Sim, é 10% do saldo devedor, não vai conseguir fazer a oferta nem concorrer com, com essa galera. Tem que dar um pouquinho mais, né? sim. Isso que a gente está comentando, tudo planejado, tudo programado. A Sim, gente dá todo o suporte, toda assistência. Porque, assim, também, eu digo que eu já vi muito isso também. Por exemplo, pega um cliente que tirou com um lance mínimo ali, um exemplo, de R$ 500. Não é bacana, mas, enfim, toda área tem isso. Aí você pega o vendedor, vou botar entre aspas, aqui, eu estou contemplando o cliente com R$ 500. Calma aí, gente, isso aí sai. Ok, chega um ponto que sai sim, não tem como. Mas não é, pelo amor de Deus, não vai lá, não, na primeira assembleia de contemplo com R$ 500. Ou tem às vezes tem uns cálculos malucos aí, não, que você vai pagar, daqui a 6 meses você já vai ser sorteado. Enfim, sorteio não tem como você programar ele, né? Mas só para deixar bem claro, isso tudo é planejado. Isso que a gente está falando não é. A gente não está pegando, jogando palavra ao vento, não. Isso tudo é experiência, tudo programado, tudo bonitinho. Então, realmente, chega um ponto que você não tira sua motocicleta se você não quiser, né, vai? isso é planejamento, né? Exatamente a palavra. Planejamento. Quem se planeja consegue, com certeza. Quem não se planeja, anda a pé, né? Continua pegando ônibus lotado, trem lotado, perdendo tempo de vida, qualidade de vida com a família. Quem se planeja consegue, pode demorar, às vezes, sim, porque muitos não conseguem pagar uma parcela a curto prazo, nem médio prazo, né? Só pode pagar um plano de 80 meses, um plano mais longo, mas mesmo para esses, porque eu lembro que quando eu fiz o meu consórcio, há muito tempo atrás, o meu primeiro consórcio, eu fiz em 60 meses. E o vendedor que trabalhava comigo falou: Você é maluco. Eu trabalhava com automóveis na época, consórcio de automóveis na época. Antes de entrar na Honda, eu até esqueci desse detalhe. Eu trabalhei com 4 rodas, né? E o vendedor falava: Tu é maluco. Sim, Fazer consórcio de 60 meses é muito tempo. Eu falei: Calma, eu acredito no consórcio, vou me programar e vou retirar mesmo no plano a longo prazo. E consegui, e quando eu fiz a cota na época, eu só podia pagar aquela parcela, era o meu limite, como hoje acontece da pessoa só poder pagar em 80 meses ou em 60 meses, como eu fiz também. Só que o prazo é apenas uma referência.
Isso que as pessoas precisam entender. O prazo no consórcio é só uma referência. No meu caso, eu fiz em 60 meses, porém eu terminei em 23. Por quê? Eu me programei, no 13º juntei, com férias juntei, o lance antecipou as parcelas. Depois que eu retirei o bem, eu antecipei as parcelas. Naturalmente, não é legal você antecipar as parcelas antes de ser contemplado. É um outro detalhe também que é Sim, importante frisar para o cliente, para não ficar antecipando, senão ele vai boicotar o seu próprio lance, juntar a grana. É tudo planejamento. E aqui a gente faz também, né? A gente teve vários, eu tive vários consórcios, pegando bem, outros pegando crédito, pegando numerário, mas tudo é planejamento. A palavra-chave. perfeito. Wagner, acho que para esse primeiro vídeo aqui do dia, nossa apresentação, levantei alguns pontos aqui para a gente deixar a galera um pouquinho mais aguçada nas dúvidas. Tem muito assunto ainda para falar sobre o consórcio, principalmente o consórcio nacional Honda, mas acho que vou encerrar esse primeiro vídeo aqui nosso. Vamos ver o que o pessoal vai responder nos comentários, vamos pegar as principais dúvidas e vamos levantar a pauta para o nosso próximo vídeo. O que você acha? Ótimo. E dependendo das dúvidas aí da galera, a gente pode colocar a pauta de acordo com as dúvidas, né? O que você acha? Sim, acho ótimo. A gente pode fazer isso. Não, Então, perfeito, pessoal, perfeito. por hoje eu vou Então, pessoal, por hoje eu vou encerrar esse primeiro contato aqui. Quis apresentar um pouquinho para vocês o Wagner Pitzer, meu mentor. Eu, Henrique Oliveira, somos da Recreio Motos. Então, assim, se for fazer o consórcio de vocês, por favor, nos procure ou uma concessionária mais próxima da Recreio Motos até vocês. E até a próxima. Wagner? É isso aí, pessoal. Vem para Recreio, que aqui com certeza você terá um atendimento VIP, hein? Não vai para outro lugar, não. Vem para cá, hein? Exatamente. Foi um prazer e até a Valeu, próxima, Wagner. pessoal. Até a próxima. Forte Até a abraço. próxima.